Capítulo 34. A Conferência dos Anciões. Eles avançaram pelo denso nevoeiro guiados por Gil, o demi-humano tigre. O destino deles era Faia Belgan. Eles caminharam por 1 hora com Hajime e Yui, a tribo Aulia e Alfreric cercados pelos outros demi-humanos. Aparentemente Zão, o mensageiro, estava usando muitos movimentos instantâneos. Depois de caminharem por um tempo, eles subitamente chegaram em um lugar onde o nevoeiro diminuiu. Apesar de nem todo o nevoeiro ter desaparecido, ele formou uma estrada que parecia um túnel dentro do nevoeiro. Se você olhasse com atenção, cristais grandes como punhos estavam enterrados ao lado da estrada e brilhavam com uma luz azul claro. Parecia que eles tinham a habilidade de afastar o nevoeiro. Alfreric, que notou que Hajime estava focado nos cristais azuis, começou sua explicação. Alfreric, isso é algo chamado Cristal Faiadran? Mesmo não sabendo o motivo, o nevoeiro e as feras mágicas não se aproximam. Eles também são usados para cercar Faia Belgan e suas vilas vizinhas. Bem, eles são parentes das feras mágicas. Hajime, entendo. Bem, seria depressivo ficar dentro do nevoeiro durante todo o tempo. No mínimo, eu gostaria de viver em um lugar iluminado. Parecia que não haveria nenhum nevoeiro dentro das cidades do Mar de Árvore. Era uma boa notícia porque eles teriam que esperar 10 dias dentro do Mar de Árvore. Yui, que sentia que o nevoeiro era depressivo, parecia feliz ao ouvir a conversa entre os dois. Depois de um tempo, diante de seus olhos, um enorme portão podia ser visto. Ele era feito de árvores grossas entrelaçadas formando um arco, enquanto um par de portas de madeira estavam colocadas em um vão de 10 metros. A parede natural de árvores tinha no mínimo 30 metros de altura. Isso passava a grandiosidade digna do país dos demi-humanos. Gil deu o sinal para os demi-humanos que pareciam ser os guardas, então o portão abriu um pouco com um som pesado. Do topo das árvores dos arredores, olhares penetrantes foram direcionados a Hajime e os outros. Parecia que eles não podiam esconder a agitação pelo fato de humanos aparecerem. Sem Alfreric, eles certamente estariam com problemas contando apenas com a ajuda de Gil. Quem sabe o ancião tenha decidido ir pessoalmente após prever que isso pudesse acontecer. Depois de passarem pelo portão, havia um mundo completamente diferente. Havia muitas árvores gigantes com diâmetros de 10 metros e dentro dessas árvores, havia habitações. Os espaços abertos nos troncos pareciam ser janelas e estavam cheios de luminárias. Dúzias de pessoas podiam ser vistas caminhando nos corredores feitos de grandes galhos entrelaçados entre as árvores. Nas grandes vinhas das árvores havia algo parecido com um elevador que usava um sistema de polias e também havia um enorme canal que foi feito entre as árvores. Essas árvores tinham uma altura equivalente a um prédio de 20 andares. Hajime e Yui estavam fascinados e com as bocas abertas, encantados com a beleza da cidade. O som de tosse, gon, foi ouvido. Aparentemente, eles não notaram que tinham parado e Alfreric tentou trazer de volta suas consciências. Alfreric, Fufu, parece que vocês gostaram da nossa terra natal, Faia Belgan. Alfreric relaxou sua expressão pela alegria. Os demi-humanos ao redor, incluindo os Aulia, pareciam estar orgulhosos disso. Hajime, que viu essa aparência deles, elogiou com honestidade a cidade. Hajime, é a primeira vez que eu vejo uma cidade tão bonita. A atmosfera é boa. É realmente uma cidade que se harmoniza com esplendor com a natureza. Yui, NN. Linda. Ouvindo esses elogios tão diretos sem nenhuma falsidade, como era esperado, os demi-humanos ficaram um pouco surpresos. Contudo, ter sua terra natal elogiada certamente os deixou felizes. Todos eles tentaram disfarçar com um HMPF enquanto suas orelhas e caudas de animais se moviam vigorosamente. Os residentes de Faia Belgan estavam olhando para Hajime e seu grupo com curiosidade e desconfiança. Havia muitos olhares cheios de ódio ou perplexidade, enquanto eles continuavam a ir até o lugar que Alfreric preparou. Underline, 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 underline. Alfreric, entendo. Testes para adquirir a magia divina, e também sobre os nomes dos deuses. Atualmente Hajime e Yui estavam conversando com Alfreric.
Os assuntos eram sobre os libertadores e a magia da Era dos Deuses que Hajime escutou de Oscar Orcus e também sobre como ele era de um mundo diferente e estava tentando completar os 7 grandes calabouços, assim, ele poderia conseguir a magia divina que o permitiria voltar para o seu mundo. Ouvindo sobre este mundo dos deuses, não houve mudanças na expressão de Alfreric. Hajime achou isso estranho e perguntou: este mundo não trata bem os demi-humanos, mesmo agora foi a resposta que ele recebeu. Parecia que mesmo se os deuses não fossem loucos, o tratamento dos demi-humanos não iria mudar. Este lugar não estava sob a influência da igreja e nem eles tinham alguma fé. Havia apenas a apreciação pela natureza. Depois que as histórias de Hajime terminaram, Alfreric começou a falar sobre as leis da posição de ancião em Faia Belgan. Era uma tradição oral que se alguém carregando o emblema dos 7 grandes calabouços aparecesse, então eles não seriam hostis com ele e se essa pessoa quisesse, ele seria levado para esse local. A criadora do grande calabouço do Mar de Árvores Altina era chamada Lulu Altina, a existência que dizia ser uma libertadora. Ela não disse a eles que tipo de seres esses libertadores eram. Ela também contou a eles o nome de seus companheiros. Foi dito incontáveis vezes que a tribo que viveu neste país no passado se chamava Faia Belgan. Eles não deviam ser hostis porque eles deviam saber que aqueles que superaram os desafios do grande calabouço eram pessoas com habilidades extraordinárias. Aliás, Alfreric foi capaz de reagir ao símbolo do Anel de Orcus porque havia um monumento de pedra em que 7 emblemas estavam gravados aos pés da grande árvore, onde ele viu o mesmo símbolo antes. Hajime, isso significa que eu fui considerado qualificado. Pela explicação de Alfreric, o motivo para convidar humanos para a fortaleza dos demi-humanos foi esclarecido. No entanto, nem todos os demi-humanos conheciam esta história, então era necessário contá-la no futuro. Quando Hajime e Alfreric terminaram sua conversa, o andar de baixo ficou barulhento. Hajime e os outros estavam no momento no andar de cima, enquanto Shia e a tribo Aulia estavam no andar de baixo. Aparentemente, eles estavam discutindo com alguém. Hajime e Alfreric se olharam e se levantaram ao mesmo tempo. No andar de baixo, havia um enorme demi-humano parecido com um urso, um parecido com um tigre, um parecido com uma raposa, um demi-humano com asas crescendo em suas costas e um parecido com um anão cabeludo que parecia inseguro ao olhar para a tribo Aulia. No canto da sala, Khan estava desesperadamente cobrindo Shia. Parecia que eles tinham sido golpeados porque as bochechas de Shia e Khan estavam inchadas. Hajime e Yui, que desceram as escadas, enviaram olhares ferozes para todos eles. O demi-humano urso começou a falar com uma voz insegura. Urso Alfreric, seu desgraçado, qual o significado disto? Por que você trouxe esses humanos? Esta tribo de homens coelho também. Fazer a criança tabu vir aqui. De acordo com a sua resposta, eu vou tirar seu assento na conferência dos anciões. Ele parecia desesperadamente controlar a sua fúria. Os punhos fechados dele estavam tremendo. Como esperado para os demi-humanos, humanos eram seus nêmesis. Além disso, levar a tribo Aulia que cometeu o crime de abrigar a criança tabu. Não apenas o demi-humano urso, mas os outros também estavam encarando Alfreric. Entretanto, Alfreric apenas considerou isso como um sopro de vento. Alfreric, o quê? Eu só estou seguindo a tradição. Todos vocês também são anciões de várias tribos. Vocês não deveriam ser capazes de entender a situação? Urso pro inferno com a tradição. Esse tipo de coisa não é falso? Desde a fundação de Faia Belgan isso nunca aconteceu. Alfreric, entretanto, está a primeira vez. Isso é tudo. Se vocês são anciões, então sigam a tradição. Essa é a lei. Nós somos aqueles que têm assentos entre os anciões, então por que deveríamos desrespeitar a lei? Urso, portanto, você está dizendo que esses jovens humanos são qualificados. Aqueles que são tão fortes que nós devemos desafiar? Alfreric, isso mesmo. Alfreric respondeu com indiferença. O demi-humano urso não podia acreditar nas palavras de Alfreric e então encarou Hajime. Em Faia Belgan, aqueles que se tornavam anciões das várias tribos eram os que tinham mais alta habilidade e parecia que a Conferência dos Anciões era um conselho usado para decidir a política do país onde os anciões realizavam julgamentos usando uma forma de desafios. Na verdade, esses demi-humanos que se reuniram eram os atuais anciões. Contudo, parecia que eles viam a tradição de maneira diferente. Apesar de Alfreric ser do tipo que dava importância para a tradição,
Os outros anciões pareciam ser diferentes. Alfreric era da tribo da floresta. Mesmo entre os demi-humanos, eles tinham uma expectativa de vida mais longa. De acordo com a memória de Hajime, a média de vida deles era de aproximadamente 200 anos. Se fosse assim, existiria uma enorme diferença entre Alfreric e os outros anciões na frente dele. Na verdade, poderia existir até uma diferença de senso de valores neles. A propósito, a expectativa de vida média dos demi-humanos era de 100 anos. Por isso, os outros anciões além de Alfreric eram incapazes de suportar humanos e criminosos neste local. Urso, então, agora mesmo deixe-me testá-lo. Terminando sua frase, o demi-humano urso subitamente disparou em direção a Hajime. Devido à subitação, os outros não puderam reagir. Alfreric, que não esperava um ataque surpresa dele, também só pôde esbugalhar seus olhos em surpresa. E em um instante, ele alcançou seu alvo. O urso, que tinha 2,5 metros com enormes braços feitos de massas de músculo, lançou seu braço contra Hajime. Entre os demi-humanos, a tribo dos homens-urso era superior no físico e na resistência. Aquele enorme braço era capaz de quebrar uma grande árvore ao meio. Esse poder destrutivo era a clara evidência que o tornou representante de sua tribo. Sem contar os Aulia e Yui, todos estavam esperando ver apenas os restos mortais de Hajime. Entretanto, no momento seguinte, eles ficaram paralisados pelo espetáculo impossível diante deles. Zeudonn. O punho produziu um som de impacto e foi facilmente segurado e detido pelo braço esquerdo de Hajime. Hajime, que porcaria de soco! No entanto, há intenção assassina. Então, você está preparado, não é? Enquanto dizia isso, Hajime manipulou seu braço artificial usando magia para aumentar a força de seu aperto. O som dos ossos do demi-humano urso quebrando podia ser ouvido. Percebendo sua crise apesar da surpresa, o demi-humano urso tentou desesperadamente se afastar de Hajime. Hajime Guu, me solte. Mesmo tentando puxar seu braço com desespero, Hajime, que tinha metade do tamanho dele, não se moveu 1 centímetro. Na verdade, nesse momento, Hajime transmutou a placa de metal em seus sapatos em espinhos que perfuraram o chão e o garantiram sua posição. O demi-humano urso, que não sabia disso, só podia sentir que Hajime era imóvel como uma enorme árvore. Hajime silenciosamente colocou mais magia em seu braço. Então, o aperto de seu braço artificial aumentou de uma vez. Baki! Urso GH! O som de algo quebrando saiu do braço do demi-humano urso. Mesmo assim, não houve grito, como esperado de um ancião. Entretanto, Hajime não deixou de notar que ele ficou rígido pela dor e espanto. O braço esquerdo dele então atacou com a lateral da palma de sua mão aberta. Hajime imediatamente disparou em direção ao peito do demi-humano urso. Hajime, voe. DOPANN. Seu grande braço foi ativado e um disparo vindo de seu braço artificial deu um grande impulso para o seu movimento. E ao mesmo tempo que o impacto foi gerado, de uma parte de seu cotovelo, um cartucho voou no ar. O soco, que já seria forte desde o início, recebeu a aceleração do disparo e adquiriu um poder destruidor. O golpe, que usou esse mecanismo para adquirir um poder tremendo, atingiu o estômago do demi-humano urso sem piedade, enquanto ao mesmo tempo gerava uma onda de choque e literalmente o atirava para longe com força máxima. O demi-humano urso, sem chance nem de gritar, com seu corpo curvado na forma de desapareceu depois de quebrar a parede. Depois de um tempo, gritos puderam ser ouvidos do chão. O que Hajime usou foi uma espingarda que podia ser disparada de seu cotovelo. A propulsão era possível usando o recuo causado pelo disparo. A propósito, enquanto ele atirava com Iselag, ele poderia usar isso para atingir inimigos em suas costas ao mesmo tempo. Desta vez, a propulsão foi usada junto com o grande braço para demonstrar todo o seu poder. Enquanto todos estavam atordoados e sem palavras, sons de Irgashun vieram do dispositivo em operação de Hajime. Então, ele olhou para os outros anciões com intenção assassina. Hajime, bem? Vocês são meus inimigos? Para essas palavras, ninguém foi capaz de concordar. Depois de Hajime se livrar do demi-humano urso, Alfreric conseguiu interceder, então o massacre de Hajime foi evitado. Os órgãos internos do demi-humano urso estavam rompidos junto com quase todos os seus ossos fraturados, mas parecia que ele não corria risco de vida desde que usassem um remédio mais caro, gastando dinheiro como se fosse água. No entanto, sua vida como guerreiro chegou ao fim.
Atualmente os anciões Zel da tribo dos homens tigre, Mal da tribo dos homens alados, Rua da tribo dos homens raposa, Guzi da tribo dos homens da terra, comumente chamados de anões, e Alfreric da tribo da floresta, estavam sentados de frente para Rajime. Iu e Ican se sentaram ao lado de Rajime. Xia estava sentada com os outros Aulia reunidos atrás deles. As expressões dos anciões, exceto Alfreric, estavam rígidas de tensão. O demi-humano urso, chamado Jin, que possuía poder de luta para ser o número 1 ou 2, estava incapaz de participar da reunião devido à experiência de quase morte. Nem suas mãos nem seus pés se mexiam. Rajime, bom? O que vocês querem fazer conosco? Eu só queria ir para baixo da grande árvore. Se vocês não interferirem, eu vou deixar vocês em paz. Vocês demi-humanos não acham que quando a hora chegar, vocês estarão com problemas se não escolherem o lado certo? Para sua informação, no meio de um massacre, ser capaz de levar em consideração a diferença entre inimigos e aliados. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabiam? Ouvindo as palavras de Rajime, os anciões ficaram atordoados. Eles notaram que ele deixou evidente que não hesitaria em começar uma guerra contra os demi-humanos. Guzi, pelo bem de nosso companheiro incapacitado, primeiramente, é possível para nós termos uma relação amigável? Guzi murmurou com um lamento junto de sua expressão amargurada e arrasada. Rajime, o que você disse? Não foi aquele urso quem veio até mim com intenção assassina? Eu só estava ensinando uma lição a ele. Ele acabar incapacitado foi culpa dele mesmo. Guzi, você. Jin só estava pensando em seu país. Rajime, e isto justifica matar alguém que ele acabou de conhecer sem conversar primeiro? Guzi, mas... Rajime, você não está se confundindo? Eu sou a vítima enquanto aquele urso é o agressor. Vocês anciões não deveriam julgar os crimes? Então, aquele ancião que é um de vocês não estava errado. Provavelmente Guzi tinha uma boa relação com Jin. Entretanto, mesmo entendendo que Rajime estava certo, ele era incapaz de aceitar isso. No entanto, considerar os sentimentos dele era algo que Rajime não faria. Alfreric, Guzi, apesar de entender seus sentimentos, deixe estar. O argumento dele é válido. Ouvindo as palavras de censura de Alfreric, Guzi, que tentou se levantar, se sentou com uma expressão distorcida. E ele ficou em um silêncio sombrio. Rua, este garoto certamente tem um dos brasões e a habilidade dele também o ajudou a completar um grande calabouço. Eu tenho que admitir que ele tem a qualificação como dito na tradição. Aquele que falou foi o ancião Rua, da tribo dos homens raposa. Depois que seus olhos em forma de fenda observaram Rajime, ele olhou para os outros anciões perguntando o que eles pensavam. Recebendo o olhar dele, Mal da tribo dos homens alados e Zel da tribo dos homens tigre, apesar de não compartilharem seus pensamentos, deram seus consentimentos. Pelo comportamento dos outros, Alfreric declarou a Rajime. Alfreric Nagumo Rajime. Nós do Conselho dos Anciões admitimos que você é uma pessoa qualificada como dito na tradição. Além disso, é nosso consenso não nos opormos a você. O máximo que for possível, eu vou dizer a eles para não encostarem em vocês. Contudo, Rajime, isso não é absoluto. Alfreric, como você percebeu, os demi-humanos não gostam de humanos. Honestamente, podemos dizer que eles os odeiam. Há a possibilidade de alguém ignorar a decisão da Conferência dos Anciões, especialmente a tribo do incapacitado Jin. A fúria da tribo dos homens-urso não pode ser reprimida com facilidade, então há uma grande chance de eles tentarem se vingar. Afinal, Jin é popular. Rajime então? A expressão de Rajime não mudou depois que ele escutou as palavras de Alfreric. O que está feito está feito. Ele só fez o que deveria ser feito. Isso era o que os olhos dele diziam. Alfreric conseguiu entender isso e olhou para ele com a força de vontade de um ancião. Alfreric, eu quero que você poupe aqueles que atacarem você. Rajime, você está me pedindo para pegar leve com aqueles que vierem me atacar com intenção assassina? Alfreric, isso mesmo. Não seria possível com o seu poder? Rajime, se fosse alguém com a habilidade no nível daquele urso, eu não poderia ter certeza. No entanto, eu não vou pegar leve quando o assunto for matança. Apesar de entender seus sentimentos, eu não posso me relacionar com suas circunstâncias. Se você não quer que seus companheiros morram, então é melhor você deter eles. Era algo que ele tinha cultivado no abismo. Um senso de valores para matar quem quer que fosse seu inimigo estava profundamente gravado na mente de Rajime.
Nem mesmo ele sabia o que poderia acontecer, uma luta até a morte. Se ele subestimar o adversário, até um rato encurralado pode ferir mortalmente o gato. Além disso, Hajime não poderia aceitar o pedido de Alfreric. Entretanto, Zell, da tribo dos Homens Tigre, interviu. Zell, então nós vamos nos recusar a guiá-lo até a grande árvore? Mesmo que seja parte da tradição, não há necessidade de guiar alguém que não aprovamos. Ouvindo as palavras dele, Hajime ficou confuso. Desde o início, ele ia deixar a tarefa de guiá-lo para a tribo Aulia e não havia intenção de buscar ajuda de alguém de Faia Belgan. Eles certamente sabiam disso, no entanto, as próximas palavras de Zell esclareceram a intenção dele. Zell, eu não acho que a tribo Aulia será capaz de guiá-lo. Eles são criminosos. Eles vão ser julgados pela lei de Faia Belgan. Apesar de não sabermos o que aconteceu, vocês serão separados aqui. O crime deles foi criar a criança que tem o mesmo poder das feras mágicas. Foi o mesmo que expor Faia Belgan ao perigo. A execução deles já foi decidida pela Conferência dos Anciões. Xia estava tremendo com lágrimas nos olhos ao ouvir as palavras de Zell, enquanto Khan e sua tribo já tinham se conformado. Mesmo agora, ninguém culpava Xia. Isso mostrava o quão profunda era a afeição deles. Xia, honoráveis anciões. De alguma forma, por favor, deixem-me atribuir. Por favor, Khan, Xia. Pare. Nós já estamos preparados. Não é sua culpa. Ninguém iria querer tanto viver ao ponto de vender a própria família. Já falamos muitas vezes disso na tribo. Não há nada para se preocupar. Xia, mas pai. Mesmo com Xia desesperadamente implorando enquanto se prostrava, nenhuma palavra de compaixão saiu de Zell. Zell, já está decidido. Toda a tribo Aulia será executada. Mesmo se vocês tivessem escapado de Faia Belgan, isso só acabaria com o exílio por criarem a criança tabu. Xia, que estava chorando, foi confortada por Khan e os outros. Era verdade que a decisão foi tomada na Conferência dos Anciões. Os outros anciões não disseram nada. Provavelmente porque se tratava de uma criança tabu. Continuar escondendo esse fator de perigo em Faia Belgan tornou o crime deles ainda mais grave. Também podia-se dizer que seus fortes sentimentos por sua família pioraram a situação. Era uma história genérica. Zell, e é isso. Assim, seus métodos para ir até a grande árvore não estão esgotados? O que você vai fazer? Você vai contar com a sorte para chegar lá? Zell estava implicando que eles deviam ter aceitado a demanda de Hajime por não quererem isso. Os outros anciões do conselho também não levantaram nenhuma objeção. Contudo, Hajime, que não mostrou nenhum sinal de rancor em sua expressão, o respondeu como se isso não fosse nada. Hajime, você é um idiota? Zell, o quê? Zell ergueu seus olhos ao escutar a objeção de Hajime. Xia e sua tribo também olharam para Hajime por reflexo. Yui, que entendeu o que Hajime estava pensando, só continuou com seu rosto tranquilo. Hajime, como eu disse, eu não me importo com as circunstâncias de vocês. Se vocês querem tirar eles de mim, então vocês estão tentando obstruir o meu caminho. Hajime, que estava encarando os anciões, ergueu sua mão e a colocou na cabeça de Xia, que estava chorando. Ficando surpresa com isso, Xia olhou para Hajime. Hajime, se vocês quiserem tirar eles de mim, eu espero que estejam preparados. Xia, Hajime-san. O que Hajime quis dizer com isso era que ele não perdoaria ninguém que tentasse atrapalhá-lo mais do que isto. No entanto, pelo bem da tribo Aulia, ele não hesitaria em começar uma guerra contra Faia Belgan, a fortaleza dos demi-humanos. Essa determinação estava entrando no coração de Xia, que estava repleto de desespero. Alfreric, você está falando sério, não é? Alfreric olhou para Hajime com um olhar afiado que não permitiria nenhuma mentira. Hajime, obviamente. Contudo, Hajime não se abalou. Sua determinação inabalável podia ser vista. Não havia respeito por esse mundo. Aqueles que o atrapalhassem não precisavam ser perdoados. Era essa a decisão que ele fez no abismo. Alfreric, mesmo que eu diga que haverá um guia de Faia Belgan, a execução da tribo Aulia já estava decidida pela Conferência de Anciões. Além disso, isso afetaria o prestígio do país se eles revertessem isso ao serem ameaçados. A propósito, no futuro, o trunfo de guiá-lo não poderia ser usado como moeda de troca porque os demi-humanos poderiam atacar Hajime e seu grupo em nome da decisão da Conferência de Anciões que não poderia ser revertida. Além disso, Alfreric fez a proposta. No entanto, Hajime deixou claro que não havia mais chances para negociação.
Hajime, não me faça dizer isso de novo. Meus guias são os Aulia. Alfreric, me diga o motivo para você se apegar tanto a eles. Se você só quer ir até a grande árvore, então qualquer um pode ser o seu guia. Para as palavras de Alfreric, Hajime mostrou que isso seria complicado, enquanto Xia espiava o rosto dele. Por um tempo, Xia continuou encarando Hajime e os olhos dos dois se encontraram por um momento. Então ela sentiu seu coração batendo mais rápido. Mesmo que seus olhos tenham se encontrado apenas por um momento, o pulso de Xia continuou subindo. Hajime, e eu prometi a eles. Eu vou ajudá-los em troca de eles me guiarem. Alfreric, promessa. Se é isso, você não acha que ela já foi cumprida? Você já não protegeu eles das feras mágicas do Canyon e dos soldados do Império. Portanto, o que resta é apenas a recompensa de guiar você. Não vai haver nenhum problema se quem vai ser recompensado seja alguém diferente. Hajime, há um grande problema. Eu prometi que garantiria a segurança deles enquanto eles me guiam. Só porque há algo melhor pelo caminho, eu não posso apenas descartá-los e substituí-los. Isso não seria. Hajime parou de falar e então olhou para Yui. Ela também olhou para Hajime com um pequeno sorriso. Ouvindo Hajime, Alfreric só podia encolher seus ombros enquanto sorria amargamente. Hajime não seria legal, não é? Ataques furtivos, ataques surpresas, ataques traiçoeiros, covardia, mentiras desprezíveis, blefes. Quando estava matando, Hajime não pensava nisso como coisas ruins. Com o objetivo de sobreviver, era necessário fazer isso. No entanto, graças a isso, quando não se tratava de matar, ele queria proteger sua honra. Se isso não pudesse ser feito, ele não seria nada além de lixo. Hajime também era um homem. Para a garota que ele conheceu no abismo. Ele queria desenhar essa linha para não mostrar nenhum comportamento mais vergonhoso do que o necessário. Talvez por ele ter percebido o que Hajime estava pensando, Alfreric só podia suspirar profundamente. Os rostos dos outros anciões pareciam perguntar o que eles deveriam fazer. Por um tempo silêncio os envolveu, então, pouco depois, Alfreric fez uma proposta com um rosto cansado. Alfreric, então, vamos fazer com que eles sejam os seus escravos. Pela lei de Faeya Belgan, aqueles que saíram do mar de árvores e não voltaram, aqueles que foram capturados e se tornaram escravos, são considerados mortos. Apesar de termos uma boa chance de vencermos dentro do nevoeiro do mar de árvore, há pessoas que podem usar magia do lado de fora, então nós dificilmente poderíamos vencer. Além disso, nós consideramos que eles morreram, então ninguém vai vir atrás deles e vamos conter os danos. Aqueles que foram considerados mortos não podem ser executados. Zell e Alfreric. Isto é, era um completo sofismo sobrescrito uma. Naturalmente, as expressões dos outros anciões ficaram tensas. Zell involuntariamente se inclinou para a frente e fez um protesto. Alfreric, Zell, você deveria ter entendido o que esse garoto fez e seu poder. Se você executar a tribo Aulia, ele será nosso inimigo. Nesse caso, quantos serão sacrificados? Como anciões, nós devemos evitar esse tipo de perigo. Zell, contudo, o que isso vai mostrar para os cidadãos? Se o rumor de que nós cedemos poder e deixamos uma criança monstro ir embora se espalharem, então o prestígio da Conferência dos Anciões certamente será prejudicado. Alfreric, porém, os outros anciões também entraram na discussão entre Zell e Alfreric, o lugar foi tomado pela comoção. Como esperado, fazer vista grossa e deixar o fator de risco fugir e subitamente não poder puni-lo não era algo fácil de digerir. Com a instituição desta péssima decisão, o prestígio da Conferência dos Anciões despencaria e muitas especulações ganhariam vida, como uma aprovação por segundas intenções. Entretanto, dentro dessa discussão, Hajime fez uma afirmação sem se incomodar com o clima. Hajime Aarri, mesmo que seja ruim dizer isso agora, já não está na hora de vocês perceberem que não estão ignorando apenas Xia? Ouvindo as palavras de Hajime, a discussão deles parou. Então, os olhares dos anciões se concentraram em Hajime perguntando o que ele quis dizer com isso. Hajime lentamente ergueu a manga de seu braço direito e manipulou magia diretamente. Ao fazer isso, linhas vermelhas apareceram na pele de seu braço direito. Além disso, faíscas saíram de sua mão direita enquanto ele usava a capa do relâmpago. Os olhos dos anciões se abriram ainda mais. Como a magia foi invocada sem nenhum encantamento ou círculo mágico, eles ficaram espantados. Eles estavam pensando que ele foi capaz de derrotar Jin porque seu braço artificial era um artefato.
Hajime, eu sou o mesmo que Shia que pode manipular magia diretamente e uso magias únicas. Yui também. Ela é quem vocês deviam chamar de monstro. Contudo, a tradição de vocês não diz, quem quer que a pessoa seja, não sejam hostis com eles. De acordo com suas leis, vocês devem ignorar esses monstros. Bem, mas já é tarde demais para Shia. Apesar dos anciões ficarem aturdidos por um tempo, eles começaram a sussurrar um com o outro. Como parecia que eles tinham chegado a uma conclusão, representados por Alfreric, ele começou a relatar o resultado da conferência dos anciões com um enorme suspiro. Alfreric, a Aya, a criança tabu da tribo Aulia, Xiaolia, foi reconhecida como parente de Nagumo Hajime, que também é uma criança tabu. Além disso, como Nagumo Hajime passou na qualificação, nós não nos tornaremos hostis com eles, mas eles estão proibidos de entrar em Faia Belgan e nas vilas vizinhas. Com isso em mente, se alguém tentar ferir a família de Nagumo Hajime, então tudo será responsabilidade dos envolvidos. Fim. Há algo mais? Hajime, bom, o que quer que tenha sido isso, contanto que eu possa chegar na grande árvore está tudo bem. Esses caras eram os meus guias. Está tudo bem. Alfreric, entendo. Então se apresse e partam. Apesar de ferir nossos corações sermos incapazes de recepcionar alguém que finalmente passou na qualificação como dito em nossa tradição, Hajime, não ligue para isso. Não há necessidade de dizer o resto porque com certeza terão várias afirmações absurdas. Mesmo assim, ter um julgamento tão racional. Eu só posso ser grato a isso. Para as palavras de Hajime, Alfreric só podia sorrir sem graça. Os outros anciões estavam com expressões cansadas e amarguradas. Ao invés de mágoa e rancor, vá embora depressa. Era o que eles tinham em mente. Vendo isso, Hajime encolheu seus ombros e apressou Yui, Shia e sua tribo a se levantarem. Mesmo Yui permanecendo sem nenhuma expressão do início ao fim, ouvindo toda a conversa, ela não disse nada e apenas ficou em pé para acompanhar Hajime. Entretanto, Shia e os Aulia ainda não conseguiam acreditar que isso era real e não havia sinal deles se levantando devido ao estado atordoado em que estavam. Apesar de eles terem se preparado para morrer há pouco, no fim, eles subitamente acabaram banidos. Está tudo bem para nós apenas irmos embora? Era o tipo de pergunta que passava na cabeça deles. Hajime, oi, quando vocês vão parar de sonhar acordados? Nós precisamos ir logo. Ouvindo as palavras de Hajime, eles finalmente começaram a se levantar com pressa. Assim, Shia e sua tribo seguiram Hajime que estava saindo. Alfreric e os outros anciões os acompanharam até o portão. Shia perguntou a Hajime com nervosismo. Shia, está tudo bem, para nós continuarmos vivos? Hajime, você não escutou a conversa de antes? Shia, bem, mesmo eu tendo escutado. É que de alguma forma, não parece ser real que nós saímos desse tipo de crise tão repentinamente. Isso faz eu me sentir como se estivéssemos em uma situação inacreditável. A expressão perplexa dela era a mesma dos Aulia ao redor. Era porque, para os demi-humanos, a decisão da conferência dos anciões era absoluta. Yui então falou com Shia que era incapaz de entender o que tinha acontecido. Yui, está tudo bem ficar feliz com isso. Shia, Yui-san? Yui, Hajime salvou vocês. Essa é a verdade. Está tudo bem apenas aceitar e ficar feliz. Shia. Ouvindo as palavras de Yui, Shia encarou Hajime que estava andando em silêncio ao lado dela. Hajime então balançou seus ombros enquanto encarava o caminho à frente. Hajime, bom, era uma promessa. Shia, Os ombros de Shia estavam tremendo. Em troca de guiá-lo dentro do mar de árvores, Shia e sua tribo foram protegidas. Foi uma promessa que Shia desesperadamente atribuiu a Hajime. Originalmente, usando a visão do futuro, ela viu um futuro onde Hajime protegeu ela e sua família. No entanto, esse futuro não era absoluto. Dependendo da escolha de ações de Shia, isso poderia mudar muito. Por isso Shia desesperadamente tentou obter a cooperação de Hajime. O outro grupo era composto por humanos que discriminavam os demi-humanos, e Shia não tinha nenhuma fortuna para oferecer. Seus materiais de negociação eram apenas ela mesma como mulher e sua habilidade especial. Ainda assim, quando ela foi facilmente recusada, ela quase chorou sem saber o que mais poderia fazer. Mesmo assim, ela foi capaz de conseguir a promessa dele e enquanto conversavam na viagem de volta, ela sentiu que se fosse Hajime, então ele manteria a promessa. Pode ser porque mesmo ela sendo uma demi-humana, ela não sentiu nenhum olhar de discriminação dele.
Contudo, ela sentiu algo, apenas de não ter certeza disso. Foi porque quando ela foi derrotada por sua ansiedade, ele disse para aquela que ele prometeu proteger que ele faria isso mesmo que os inimigos fossem humanos. De fato, quando ele lutou com os soldados do Império sem nenhuma hesitação, isso a deixou muito aliviada. Entretanto, desta vez, até Xia pensou que mesmo que fosse Hajime, não seria o mesmo que aconteceu com aqueles soldados. Podia-se dizer que era o mesmo que declarar guerra diante do imperador. E a promessa foi protegida sem nenhuma hesitação. Assim, mesmo que fosse pelo próprio Hajime, como Yui disse, Xia e sua preciosa família foram certamente protegidas. Já há algum tempo seu coração continuava batendo com força. O rosto dela estava quente e um misterioso impulso continuava pulando e descendo como se algo estivesse preso em sua garganta. Era a alegria pela segurança de sua família, Xia tentou seguir o conselho de Yui para honestamente ficar feliz e deixou seus sentimentos negativos para confiar nesse impulso. O que ela fez foi se agarrar em Hajime com força total. Xia, Hajime-san. Muito obrigado mesmo Hajime uva. Por que tão repentinamente? Xia-mu. Eu absolutamente não vou me soltar mesmo que os hematomas me façam chorar. Era isso que Xia estava dizendo enquanto pressionava seu rosto no ombro de Hajime e então começava a se esfregar nele. A expressão dela começou a relaxar e suas bochechas ficaram completamente rosadas. Yui viu isso e começou a ficar de mau humor. Quando Xia pensou que algo iria acontecer, Yui apenas segurou a mão de Hajime. Nada de especial aconteceu. Vendo Xia explodindo de alegria com Hajime, a tribo Aulia finalmente entendeu que eles escaparam com suas vidas e começaram a compartilhar essa alegria entre si. Os anciões só podiam observá-los com expressões complexas. Aliás, houve muitos que desviaram seus olhos pelo ódio e desconforto. Hajime, que entendeu o que estava acontecendo, só pôde sorrir sem graça porque ele se envolveu em algo bem problemático. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!